A CCJ, tá, do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em geral, tomada do que há de pior em termos de material humano no Brasil, eu volto a repetir, tomada pelo que há de pior em material humano no Brasil, a CCJ, de forma unânime, vetou, ou seja, né, deu parecer contrário ao andamento da PEC da blindagem. Ou seja, a chance dessa PEC da blindagem, essa PEC criminosa, passar é nula. E quem são os sujeitos que vieram a público e falaram, não, eu vou votar contra essa putaria? Tem aí, veja só, votação do relatório, no relatório é contrário à PEC, então você votar sim é votar contra a PEC. Cara, absolutamente todo mundo votando sim. Bloco parlamentar do MDB votou sim, bloco parlamentar Resistência Democrática, todo mundo votou sim, bloco parlamentar do PT, pelo Brasil, PDT, PT, sim, todo mundo. Até os bolsonaristas no Senado votaram contra, Riso. O que dá o tom é o seguinte, se até os bolsonaristas votaram contra, é porque os que votaram a favor na Câmara votaram sem perceber que na prática estavam fazendo merda do ponto de vista midiático, porque eles achavam totalmente legal e vieram ao público defender. Eles não sabiam a merda colossal que ia dar. E é a real. A PEC Nicolas Ferreira, e vocês precisam dar o nome aos bois, a PEC Nicolas Ferreira, a PEC que foi encampada por aquela figura patética daquele moleque retardado, aquele pilantra de Minas Gerais, que é o Nicolas Ferreira. A PEC Nicolas Ferreira foi barrada no Senado. E o recado que tá dado? Olha, o Centrão e a direita na Câmara dos Deputados compõem-se, tá, de um conjunto, de uma escumalha de vagabundos, de bandidinhos e de picaretas de toda sorte, que são passíveis de ser conduzidos porque basicamente votaram ali e depois não tiveram a tal da anistia de volta, dando o tom, novamente, de uma oposição que não apenas não tem moral de nada, é uma oposição burra. É uma das coisas, galera, que quando vocês colocam na mesa, fala, não dá. Não dá. O Senado derruba, e assim, pode anotar, o Senado, essa história morre no Senado. Esse tema não será mais tratado. Mas a direita fica com essa pecha, direita bolsonarista, e antigamente eu ficava com um pensamento meio holístico, tipo, não, mas o campo oposicionista, que campo oposicionista? Eu quero que esses caras se fodam. Não tem porra de campo nenhum. Quero que esses caras se danem, tá? Na prática, este campo tem mais é que se fuder e acabou, como diria Jair Bolsonaro. Na prática, essa direita aí que não sabe o que faz, tem que ser demonstrada e exposta na rua, em praça pública, como um grupo de pessoas muito burras, primárias, que não tem ideia do que estão fazendo, tá? Esta é a primeira coisa que eu gostaria de levantar e trazer pra vocês. A segunda coisa que eu gostaria de levantar e trazer pra vocês também, tá? É que nós precisamos não silenciar para isso e não, vamos dizer, contemporizar. Nós temos que o tempo todo demonstrar por contraste quem nós somos e quem eles são. Nós perdemos quando nós não mostramos para o eleitor que nós somos diferentes. E eu sei que tem gente, inclusive dentro do MBL, que adota o caminho de fingir que o bolsonarista não existe. Não produz conteúdo batendo neles. Tem que bater neles sim. Porque o eleitor, quando ele vai adotar o efeito manada, não é para nós que hoje somos menores. O efeito manada te conduz justamente para a maioria. Então, se você permite que o seu eleitor goste do Bolsonaro ou de um deputado bolsonarista e de você, saiba que a tendência no fim do dia é ele votar neste candidato bolsonarista e não em você. Então você tem que suprir esse eleitor dessas informações. Por isso que as novas gerações de membros do MBL e do Partido Missão precisam ser muito claras e diretas em mostrar: eu não sou bolsonarista e o bolsonarismo é composto de gente burra e picareta. O bolsonarista é um bando de pilantra. E é isso que dá quando você é pilantra. Não apenas a sua intenção é pilantra, mas ela termina demonstrada pelos adversários e permite que picaretas de toda sorte venham pintar como, vamos dizer, heróis, libelos da luta anticorrupção. Como a gente viu ali. Eu pego aquela lista dos deputados que tá aí na tela, dos senadores que tá aí na tela, Riso, pode botar aí, né? Aí eu vejo certos nomes que eu fico assim, Jader Barbalho lutando contra a corrupção, Renan Calheiros lutando contra a corrupção, Eduardo Braga lutando contra a corrupção. Ciro Nogueira não votou, né? Porque, diz muito, eu não sei se, o que acontece, ele tava de licença. Por que o Ciro Nogueira não votou? Porque o Ciro Nogueira é o cara que patrocinou essa agenda na Câmara dos Deputados. Seria o cúmulo ele votar pra ferrar essa PEC. Aí, petistas votando
Pra barra PEC. Ou seja, olha que coisa grotesca, olha que coisa bizarra. Vocês deram pro Renan Calheiros um momento de brilho em que ele pode dizer que ele barrou um projeto muito ousado pra corrupção. Temos agora a figura do Renan Calheiros antissistema. E aí a argumentação, né, dos bolsonaristas termina, não, mas essa aqui era a PEC, na verdade, PEC das prerrogativas. Olha o papo, PEC das prerrogativas. É muita picaretagem. Meus queridos amigos, não é pouca, é muita picaretagem. Muita picaretagem. Só que o eleitor bolsonarista o tempo todo tá lá sendo condicionado a essa conversa, a acreditar nesse papo, a viver essas mentiras, como se isso tudo fosse absolutamente natural. Como se não, veja só, é isso, né? Isso foi uma PEC para nos blindar contra o STF. Blindar contra o STF? Vocês estão blindando todo tipo de crime. Volta a colocar, quer fazer os deputados escaparem? É só propor um foro especial para além do STF. É um outro foro. Eu já falei, quer montar um projeto disso? Muito simples. Olha, vamos fazer através de desembargadores, você sobe desembargadores dos estados de maneira sortida, você cria uma corte e no sorteio dos processos contra os deputados, o deputado não pode cair num desembargador ou numa turma que seja de gente da região dele. Então o cara do Nordeste, ele vai cair numa turma de desembargadores do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. Pra quê? Precisam ter pressões regionais. Pronto. Pronto. Então aí criamos uma corte específica, que não é o STF, é uma corte bem simples, que reúne eles para julgar casos que envolvam senadores e deputados. Acabou. Pronto. O que eles propuseram é outra coisa. O que foi proposto ali de maneira muito clara é um salvo-conduto para impunidade. Voto secreto, aprovação para abertura do processo pela Câmara. Ninguém nasceu ontem. Mas essa turma, né, ela acredita que o eleitor nasceu ontem. Porque o eleitor que tá... E a gente precisa colocar aqui. Esse eleitor, normalmente esse eleitor de classe C e D que a direita atingiu, porque a direita buscou e conseguiu chegar num eleitor nas classes C e D. Tá? Quem é esse eleitor? É, em geral, o eleitor evangélico. E esse eleitor evangélico, alguns pertencem a denominações sérias, outros são pessoas que pertencem a denominações que já fazem um abuso sentimental, emocional, psicológico delas. E esse abuso, que pode ser feito por um pastor picareta, também pode ser feito por um político picareta. A linguagem é a mesma. E você tem, da parte desse eleitor, uma lealdade, uma fidelidade canina, somada a uma falta de entendimento da realidade. Então a pessoa acredita, ai, poxa, o Nicolas me falou que é uma boa ideia apoiar a PEC da impunidade, deve ser um caminho bom. E o Nicolas mentiu pra esse cara. O Nicolas chegou, né, e assim, um cara como o Nicolas e como esses outros deputados bolsonaristas, eles tinham uma responsabilidade ainda maior para com o próprio eleitor. Nós falamos com um público que é mais esclarecido. Então nós podemos tratar com esse público em outros termos. Eles falam com um público que é menos esclarecido. Portanto, há sempre a possibilidade de um abuso intelectual da parte deles para com esse público. Porque o público é menos esclarecido. Então, isso pressupõe que eles têm que ser muito responsáveis nas ações deles para isso não se configurar, como se configura o tempo todo, como um abuso intelectual, que é o que é feito recorrentemente. Abuso intelectual leva a erro, manda ir pra frente de porta de quartel, manda defender absurdo, manda tomar remédio que não funciona, manda se expor ao risco durante a droga lá da pandemia, manda defender corrupto, manda falar que tá tudo ok, você instala a base americana no Brasil, manda comemorar que o Donald Trump tá taxando o Brasil. Eles ficam abusando recorrentemente das pessoas. Ah não, agora é o Pablo Marçal, é legal, tira foto, aí ganha a medalha do imbrochável. A relação que eles têm para com esse eleitor é uma relação abusiva. E a gente tem que, assim, se tocar. Cara, se você tem um poder sobre essas pessoas confiam em você, honre isso. São pessoas simples, são pessoas humildes. A coisa mais importante que você faz é justamente honrá-las. Nós tivemos na história do Brasil, tá? Desculpa fazer essa pequena digressão, mas é muito importante fazer. Algumas lideranças que souberam honrar a vontade de justiça dos mais pobres. Cara, leiam Os Sertões de Euclides da Cunha. Tem uma versão que é A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, né, é sobre a guerra do Estado brasileiro republicano contra uma espécie de uma república autônoma que foi construída por pessoas que perderam tudo, não tinham nada, analfabetos que moravam no sertão, mormente da Bahia, que foram liderados por um beato carismático, que era o Antônio Conselheiro, que
tinha uma relação de poder com eles, mas não abusava na relação de poder. Pelo contrário, ele foi a única pessoa a dar dignidade para aquelas pessoas humildes ali. O Antônio Conselheiro, ele é o contrário do bolsonarismo. O Antônio Conselheiro estabeleceu um pequeno povoado chamado Canudos, no interior da Bahia, em que aquelas pessoas se sentiram dignas e produtivas a ponto de morrerem todas lutando por Canudos. Veja só, para todo mundo que fala que o povo brasileiro não é valoroso, ou para aquele Paulo Bilinski, que lá, não, vamos separar o Brasil entre norte e sul, né? Porque é muito fácil. Como você não consegue resolver e tratar dos problemas do Brasil, você vem com essas soluções, o Nordeste não presta, dane-se o Nordeste. Veja o valor daquelas pessoas que morreram em Canudos. As pessoas que morreram em Canudos lutaram até o último homem, até a última criança. Simplesmente porque a eles foi oferecido dignidade naquela porra. E quem estourou, quem destruiu Canudos? O Exército Republicano, com nós paulistas aqui. Nós paulistas, entendam, praticamos um genocídio em Canudos, vocês sabem disso. Éramos parte das tropas federais. E cara, falar, não, cara, se você tratar as pessoas mais humildes com dignidade, entregar um sonho de uma vida melhor e construir com essas pessoas a vida melhor, essas pessoas serão leais. E aí uma parte dessas pessoas querem acreditar, por exemplo, no que o Nicolas quer dizer, porque, ele é religioso, não, o Bolsonaro. E aí eles vão lá e abusam dessas pessoas, isso é muito feio, cara. Isso é cretino, isso é baixo. E nós não temos condição de abusar das pessoas. Nós estamos agora na fase final da montagem do nosso partido. Olha a responsa que a gente tem. Milhares de pessoas participaram do processo de coleta. Praticamente, né, assim, mais de 800 mil, quase 900, não, umas 900 mil pessoas assinaram fichas. Pelo menos 600 mil já foram validadas. Isso porque a gente não mandou tudo. Essas pessoas estão acreditando, a gente não tem o direito de falhar com essas pessoas, a gente não tem o direito de abusar ideologicamente e intelectualmente das pessoas. Tá? Não, nós não temos esse direito. E essa é a coisa que mais me perturba. Parecer um cara injusto, ou parecer que em algum momento eu vou estar cometendo esse tipo de erro. Não vou deixar o MBL nunca ser esse grupo, nunca vamos deixar o Partido Missão ser esse grupo. Só que parece que você agir de maneira honrada não recompensa. Que a recompensa tá em ser picareta, tá em mentir. É igual agora, né? Assim, o Nicolas ficou desesperado porque ele teve um dano grande de imagem dele, né? Liderando no plenário a PEC Nicolas Ferreira, que é a PEC da bandidagem. Aí ele, todo desesperado, pulando, dando pulinhos de gazela, né? Aí ele corre e tira foto com o Whindersson Nunes. Aí ele corre para soltar um vídeo novo. Corre para fazer um vídeo homenagem no Bolsonaro, pra ativar a militância do Bolsonaro, pra defender ele. Aí foi lá arrumar com aquele Diego Fontes, nem lembro o nome do deputado ali. Não, preciso ser relator de plenário. Qual a utilidade? Nenhuma de relator de plenário. Só deram relatoria de plenário pro Nicolas tentar blindar a imagem dele. Aí ele correu. Vê se alguém aqui protege a bandidagem, eu sou contra o crime aí. Não é não, Nicolas, você não é contra o crime. Você não tem trabalho nenhum contra o crime organizado. Você não protocola, nem participa efetivamente de nada que envolve aumento das leis penais. Você não participa de luta nenhuma. Te deram uma relatoria só porque você é popular pra limpar a tua imagem da cagada que você fez. Uma relatoria de plenário inútil. E vocês estão assistindo, não caiam nisso. É uma relatoria inútil de um cara que nunca trabalhou na comissão, nunca andou em nada pra passar esse tipo de tema. Só tá fazendo isso pra aparecer, porque a putinha do Bolsonaro é a putinha do Centrão, vagabundo do caralho. Vagabundo do caralho. E eu já tô aqui porque, assim, muita gente no MBL fala, Renan, você briga com o Bolsonaro? Você quer brigar com o Nicolas? Também quero que o Nicolas vá pro inferno. Pro inferno. Tá? Tá permitindo aí, como é que é, que o Renan Calheiros vá na CCJ e faça discursos anticorrupção. Eu, cara, enquanto tinha nego aí dessa direita aí, né, andando de pijaminha com o namorado, fazendo fotinho, eu tava em 2013 participando de manifestação pedindo a cabeça do Renan Calheiros. 2013 eu fazia isso. Tava lá na rua, lá, fora Renan Calheiros. E agora eu tô vendo o Renan Calheiros fazendo discurso anticorrupção por causa das cagadas dessa direita de mongoloide. Tá? Pro inferno esses caras todos. Pro inferno. Eu não esqueço de onde eu vim. Cara, outro dia eu tava vendo materiais antigos que eu tenho, Riso, de 2013, 12, 11, 10. Eu não mudei, cara. Eu sou a mesma pessoa há décadas. Há décadas. Essas pessoas que mudam. O Ricardo, Renan, o Nicolas não pode somar no processo. Jamais. Jamais. Já que o Partido da Missão vai ser um dia, talvez ele possa votar a favor dos nossos projetos na Câmara. Não sei, não sabe. Agora, o Nicolas, ele tem na cabeça dele uma vocação de querer ser presidente da República. Pela missão, jamais.
Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.